Good morning, CCM students. Good morning, nono ano. How are you guys? Are you happy? Are you fine? Are you okay? I hope so. Here is me, teacher Aline, your English teacher, and this is our English class. Are you ready? Get your book, please. Get a pencil, get a glass of water, and let's study, my friends. Let's study. So, hoje nós vamos começar a unidade 8, capítulo 1, página 296, page 296. 296. Ok? 296. Ai, que figura bonita aí, ó. Essa tangerina laranja aí com esse código de barra. So, the title is to GMO or not? That's the question. Então, seria mais ou menos, você é a favor o GMO ou não? Sim ou não? Você é contra, você é a favor? Mas, teacher, o que é GMO? Página 296, page 296. Tem aí, ó. GMO, tá na tela, eu vou ler aqui embaixo, tá? GMO stands for Genetically Modified Organism. It refers to an organism or microorganism whose genetic material has been altered by means of genetic engineering. O que quer dizer isso tudo? Quer dizer que GMO é uma sigla para organismo geneticamente modificado. É claro que em português a gente mistura, né? A gente ajeita de acordo com o português, então a sigla não vai ficar igualzinha. Mas GMO seria isso, Genetically Modified Organism, organismo geneticamente modificado. Alright? E aí tem alguns textos aí falando sobre comidas modificadas, né? Alimentos geneticamente modificados. Algumas pessoas são contra, outras pessoas são a favor. Alguns veem que é um risco, outros dizem que está indo contra as leis divinas, as leis da natureza. Outro fala, não, se modificar, a gente vai fazer uma laranja resistente a pragas, então a gente não vai precisar usar inseticida, né, agrotóxico na laranja. Enfim, tem de tudo. E aí tem um texto aí falando sobre isso. Mas o nosso conteúdo vai começar lá na página 301. Eu te convido a você ir lá na página 301. Eu vou deixar minha cara aqui, neste lugar. Está cortando o número 1 e o número 2, mas você sabe contar. Você sabe que é número 1 e número 2, tá? Então, vou deixar a carinha aqui, tá bom? Essas frases que estão aí na tela não estão no livro. Eu botei para exemplificar, porque no livro não tem muitos exemplos, tá? Nós vamos falar hoje sobre adjectives and prepositions. Let's see the examples. Mom, number 1. Mom is worried about the storm. Mamãe, minha mãe, está preocupada com a tempestade. Vai chover. 2. We are ready for the trip. Nós estamos prontos para a viagem. 3. The director is satisfied with the results. O diretor está satisfeito com os resultados. 4. Be aware of all details before signing the documents. Be aware of. Esse é um imperativo, tá? Be, então esteja atento, esteja ciente. Esteja atento, esteja ciente de todos os detalhes antes de assinar o documento. Teacher, what's the title, what's the topic of the class today? Qual que é o tópico da aula de hoje? Adjetivos e suas preposições. Nós vamos ver isso em inglês, Brasil. É isso mesmo. Professora, o que isso quer dizer? Significa que cada adjetivo em inglês, ele requer uma preposição específica. Worried about. Ready for. Satisfied with. Aware of. Teacher, qual que é a tradução? Gente, esquece um pouquinho a tradução. Tem algumas coisas que a gente nem vai traduzir. Por exemplo, be aware of the details, esteja ciente de todos os detalhes. Esse of, teacher, traduziu of como de? Não necessariamente. We are ready for the trip. You are ready for the trip. Estamos prontos para a viagem. Então for é para. Você vai ver
o for sendo usado com outras traduções, tá? Mom is worried about the storm. Ah, então about é com. Não, about pode ser sobre. O que você tem que entender é a ideia do adjetivo. E que cada adjetivo tem uma tradução diferente. Tem um exemplo no livro, eu vou deixar essa página aqui com print. Se eu esquecer, vocês me lembram nos comentários, tá? Ou na live, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar essa página aqui nos anexos da aula, um print nos anexos da aula, para que vocês que não têm o livro consigam ver as preposições todas, tá? Vai passar aqui no slide, mas no slide fica muito pequenininho. Então, cada preposição, cada adjetivo, perdão, ele requer uma preposição específica. E não necessariamente a gente vai traduzir aquela preposição para o português. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito de exemplificar no married. Married to. Married to. Está no penúltimo quadradinho. Penúltimo quadradinho aí. A gente tem os quadradinhos laranjas e os quadradinhos azuis. O married to está no último quadradinho azul. Aí tem lá adjective e to. Aí tem allergic to, opposite to, related to, attracted to e married to. Married to é casado. Só que em português a gente fala casado com. João é casado com Joana. Só que em inglês se escreve married to. Tá? Então, teacher, então o to pode ser com? Não, vocês não têm que se preocupar o que é to, o que é com, o que é about. Vocês têm que se preocupar, nesse momento, que preposição combina com cada adjetivo. Que adjetivo requer qual preposição. Eu vou falar por alto, tá? Da página 301, vou falar as mais usadas. Os adjetivos mais usados, tá? Você acompanha comigo. Eu vou assim, tá? Na linha. Vou nas linhas aqui pra gente falar a mesma linguagem. Então, no primeiro aí é o about, quadradinho laranja. Curious about, curioso. Excited about seria animado com alguma coisa. Happy about, feliz por alguma coisa. Worried about, preocupado com alguma coisa. O segundo, azul. Vou falar do famous for, famoso por, grateful for, grato por alguma coisa, late for, atrasado para alguma coisa. Olha como é que muda a tradução. Ready for, pronto para alguma coisa, responsible for, responsável por alguma coisa. Então, estou falando as mais usadas, tá? Na último, laranja da primeira linha. Adjective plus with. Angry with, zangado, com raiva. Disappointed with, desapontado com alguém, com alguma coisa. Satisfied with, satisfeito com alguma coisa. Upset with, triste com alguma coisa. Segunda linha, adjective and of. Sim, se fala of, tá? Não se fala off, não. Off é quando tem dois Fs. Afraid of, com medo. Ashamed of, envergonhado. Aware of, ciente. Proud of, orgulhoso. Tired of, cansado de alguma coisa. Next, adjective plus in. Interested in, isso é similar ao português, né? Interest in, involved in, successful in. Successful in seria bem sucedido em fazer alguma coisa. Seria good at alguma coisa. Successful in and good at. Experienced in, tem experiência em fazer alguma coisa. Adjective plus at, o último quadradinho, segunda linha. Bad at, good at, amazed at, disappointed at, successful at. Então, você pode falar successful in e successful at, tá? É bom em alguma coisa. Good at, bad em alguma coisa. I'm bad at math. I'm bad at whatever. From, lá embaixo. Absent from, different from, diferente de, ausente de. Made from, é feito de alguma coisa. Oh, this glass is made from glass. Esse copo é feito de copo. Perdão, corrível essa. É que glass pode ser copo, pode ser vidro em inglês. Em inglês, né, gente? Em inglês.
To, adjective plus to. Allergic to, I'm allergic to dipirona, for example. Opposite to, eu sou contrário a tal ideia, a tal coisa. Married to, sou casado com fulano de tal. Similar to, this word is similar to the English word, é similar a alguma coisa. E on, adjective plus on. Based on, this movie is based on a true story. Esse filme é baseado numa história real. Short on significa, é bem curioso esse adjetivo, significa estar com falta de alguma coisa, ter pouco alguma coisa. Por exemplo, falo pra minha mãe que nós precisamos comprar leite porque tem pouco leite, a gente já tá sem leite. Mom, we are short on milk. Estamos com pouco leite, essa é a ideia. Ok? Não vou traduzir tudo, como eu falei para vocês, mas é importante a gente ter uma noção dessas preposições. Falei as mais usadas, tá? E aí, seguindo nisso... esse ali é a figura que eu vou deixar nos anexos, tá? Quem tá com o livro já viu, quem não tá com o livro eu vou deixar nos anexos aqui para vocês. Ainda na página 301, eu vou ler um parágrafo aí. The prepositions can be followed by a noun, a pronoun, or a verb. If it's followed by a verb, it has to be in the ing form. Então, attention. As preposições, teacher, o que são preposições? São essas palavrinhas depois dos adjetivos que a gente acabou de ver. About, for, with, of, in, at, from, to e on. Essas são as preposições. Então, diz o parágrafo que as preposições podem ser seguidas de um nome, de um pronome ou de um verbo. Exemplo, número 1 é seguida de um nome, noun. My boyfriend is bad at Portuguese. É um nome, português. Então, é uma preposição sendo seguida, né? Depois dela tem um nome. Number 2, my daughter is interested in ballet. In ballet. Ballet é um nome, então pode ser seguida de um nome. Ok, seguida de nome, tranquilo. Aí começa a complicar. Pronome. O que é pronome, pessoal? He, she, it. E eu vou ter que relembrar com vocês algum outro pronome. Pausa para explicar os pronomes e a relação de pronomes e preposições. Quando a gente tem uma preposição e depois tem um pronome, a gente não pode usar os pronomes pessoais. Teacher, o que são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it, we, you de novo e they. Pausa para explicar. Aqui. Agora eu vou ter que descer minha cara, não vai ter jeito não. Então, esses primeiros, I, you, he, she, it, we, you e they, eles são pronomes pessoais. A gente não pode usar essa galera depois de uma preposição. Teacher, então o que a gente usa? A gente usa os object pronouns, que são esses depois da setinha. Me, you, him, her, it, us, you e them. O you não muda? Não, o you não muda. O it não muda? O it não muda. Mas os outros mudam. Então, ao invés de usar I, eu vou usar me. Ao invés de usar he, eu vou usar him. Ao invés de usar she, eu vou usar her. Ao invés de usar we, eu vou usar us. E ao invés de usar they, eu vou usar them. Exemplo prático. Number 1, example. I am different from my sister. Tá correto? Está. My sister. Tô colocando dois nomes. No problem. Eu não poderia escrever I am different from she. She eu não posso usar. Mas uma frase similar é I'm different from her. Eu sou diferente dela, tá? Claro que aí a gente já teria que ter mencionado sister antes. Number 2. I'm different from my brother. No problem, correct. Eu posso escrever I'm different from he? Não. O que eu tenho que escrever? I'm different from him. I'm different from my friends. No problem, ok. Eu posso escrever I'm different from they? Nope. Tem que escrever I'm different from them.
4. You are different from my brother and I. Você é diferente de mim e do meu irmão. Eu posso escrever you are different from we? Não. Temos que escrever you are different from us. Ok? Então esse é um conteúdo antigo, mas precisava ser relembrado. Tá ok? Se for necessário, gente, dá um pause no vídeo e anota esses conceitos aí, esses object pronouns, para vocês saberem usar direitinho. Voltando. Então a preposição, ela pode ser seguida de um nome. Eita, que eu tenho que mudar a cara de novo. No problem. A preposição ela pode ser seguida de um nome, bad at Portuguese, interested in ballet. Pode ser seguida de um pronome, example 3. The teacher is disappointed with us. A professora está desapontada conosco, com a gente. Number 4. Mom is angry with me. Minha mãe está com raiva de mim. Está nervosa comigo. Ok? So, pronoun. E ela pode ser seguida de um verbo. Um verbo. Number 5. We are tired of listening to this song. Tired of listening. E aí, quando a gente tiver um verbo depois de uma preposição, ele sempre vai ter ing. Não significa traduzir a frase, nós estamos cansados escutando essa música. Não. A gente traduz, nós estamos cansados de escutar essa música. Mas de acordo com as regras do inglês, depois de uma preposição, se você tiver um verbo, você tem que colocar ing no verbo. Number 6. Thalita is good at organizing parties. Thalita é boa de organizar festas. Ok? Então, cuidado com essas palavrinhas aí. Nome, né? No problem. Ballet, português, no problem. Pronomes, cuidado que a gente só pode usar os pronomes objetos. Me, her, him, us, them. E verbo, depois de preposição, sempre com ing. Alright, my friends. I hope you understand. Let's practice. Let's practice. Página 302. 302. Nós vamos fazer o exercício 1, que é tranquilo. Tranquilos. Complete the sentence using the adjectives given. Remember the prepositions after them. Tá? Então, você tem que usar a preposição. Ele não te dá. Você tem que usar o adjetivo e a preposição. O adjetivo o exercício te dá. A preposição não. Então, você precisa voltar. Angry, based, crazy, curious, eager, excited, famous and responsible. Todos eles são bem similares em português, tá bom? Então, é só completar aí com a preposição correta, com adjetivo e preposição corretos, tá ok? Dá um pause no vídeo, faça seu exercício, daqui a pouco a gente corrige. Let's go! Check your answers. Mom is really angry with me. I got a C-. Se ferrou. B. The city council is responsible for keeping the streets clean. C. My friends and I are very excited about going to the concert next week. Letter D. The film is based on a true story. Letter E. Marie Curie, ou Curie, não lembro como é que se fala, is famous for her contribution to science. Letter F. Baby are curious about everything around them. G. They were bored and seemed eager for new experience. O eager for seria tipo um sedento por alguma coisa. Sedento não no sentido de ter sede, assim, né? É um sedento tipo ansioso. É tipo anxious about. Procurando ter alguma coisa. Querendo ter alguma coisa, tá? Essa é a ideia. Letter H. Crazy about. Deixa eu ver a frase toda. It's pretty obvious your boyfriend is crazy about you. Nem sempre, pessoal. Não sei se vocês já repararam isso. Vocês estão no 9º ano.
Mas nem sempre a gente consegue traduzir uma palavra exatamente para o português. Às vezes a gente entende a ideia. Por quê? Porque não tem aquela palavra em português. Às vezes tem um verbo em inglês que é um verbo que a gente não tem em português. Deixa eu dar um exemplo ao contrário. A gente tem o verbo emprestar, né? E a gente usa para, fulano me emprestou. Fulano me emprestou tal coisa. Em inglês a gente tem o verbo to lend e to borrow, que é tomar emprestado e emprestar. Então, eles são diferentes. Deixa eu ver outro verbo. Sim, usar. Usar, você pode usar determinada coisa num bom sentido ou não. Em inglês tem dois verbos. Se você usa com um sentido bom, enjoy, use. Se você usa com um sentido ruim, é outro verbo, é spend. Waste, no caso. Entendeu? Então, cuidado com essas traduções. Ah, mas como é que se fala em português? Às vezes não tem uma palavra específica para aquela determinada ação em português. Às vezes a gente tem que ir mesmo pela ideia. Não é enrolação de professor. Isso acontece bastante. Porque não existe a palavra específica em português. Como é que a gente traduz milkshake em português? Não traduz, né? Milkshake é milkshake. Não tem como. Ok. Compound nouns. Página 302. 302? Yes. 302 no comecinho. Compound nouns, na verdade, são nomes compostos, né? São nomes compostos. E aí o livro vai dar alguns exemplos pra gente de como eles são compostos, né? Pode ser a junção de duas palavras formando uma única palavra, no caso one word, aí ele dá o exemplo de bathroom. Bathroom, na verdade, é a junção da palavra bath, que significa banheira, e a palavra room, que significa cômodo. E aí juntou em uma palavra só, formou bathroom. Joined by a hyphen, juntados por um hífen. Father-in-law, aí no caso tem dois hífens, né? Então juntou três palavras, father, in e law. A palavra fathers, pai. A palavra in é uma preposição, não se traduz. E law significa lei. De law order, law and order. Break a law. Então, lei. O que é o father-in-law? É o sogro. É o sogro. É o marido, é o pai, perdão. É o pai do seu esposo ou da sua esposa. É o father-in-law. E sogra, professora, é mother-in-law. É a mãe, de acordo com a lei. Coisa de inglês. Written as separate words, separadas por duas palavras. Tá? Ele está explicando os processos de formação. Bus station. Bus station é um nome composto, mas com duas palavras separadas. Bus é uma coisa, ônibus. Station é estação. Bus station é outra coisa. Estação de ônibus. Alright? Mais um processo. Agora com relação à gramática, né? Compound names are found by noun plus noun. Nome com nome. Website. Web é uma coisa, que significa teia. E site, acho que é sítio. Website é o... A gente fala plataforma, hoje a gente nem traduz o site, né? A gente só fala site, né? É outra coisa que a gente não traduz em português. Como é que a gente traduz website? Não traduz. É site, website. Hoje o pessoal fala portal, plataforma, né? Eu não sei quando que a gente passou a usar o portal ou plataforma no lugar do site, mas tudo bem. Outro processo de formação. Based form of a verb plus noun. Então, a base de um verbo com um nome. Break water. Break é um verbo. Water é uma palavra. Então, um verbo com uma palavra. Gerund plus noun. O verbo no gerúndio com um nome. Parking lot. Park pode ser parque, do Parque Ibirapuera. Pode ser o verbo estacionar. Parking lot é vaga de estacionamento. Aí você colocou o verbo com ing e a palavra lot. E o último processo de formação, adjective plus noun. Adjetivo com nome. Greenhouse.
Green é um adjetivo, nesse caso é usado um adjetivo, né? Que é uma característica da casa. E casa é um nome. Então, greenhouse. Green é verde, casa é casa, né? House é casa. Greenhouse seria uma casa ecológica ou uma estufa. Estufa. Effect greenhouse, efeito estufa. Ok? Então, esses seriam os processos de formação de palavras aí conhecidos. Na página 303, a gente tem um exercício maneiro que a gente vai fazer agora juntos. Pega aí um lápis aí para fazer comigo. A gente vai ver um processo de formação de palavras, one word, que a gente vai juntar one word e noun plus noun. Vai ser uma palavra só e juntando dois nomes. Por exemplo, cup. Number 4, label the pictures, join the words and form compound names. Compound nouns. Dê o nome, né, da figura, junte as palavras e forme um nome composto. Então, a primeira aí, não sei se vocês sabem, mas xícara se fala cup. Já tá ali a respostinha para você ir acompanhando. E cake é bolo. Então, cupcake significa isso. Ah, Titi, é aquele bolinho? Mas ele se chama cupcake porque na medida original da receita, na receita original, o pessoal faz só usando xícaras. As medidas são só xícaras. Então, é uma xícara disso, uma xícara daquilo, ou 2 xícaras disso, ou meia xícara de tal. Por isso que o nome do bolinho é cupcake, tá? Então, cup é uma coisa, cake é outra, cupcake é uma terceira coisa. Next, star, que é estrela, fish, que é peixe, e a gente tem o starfish, que é a estrela do mar, tá? E o último, snow, man, snow é neve, né? Man é homem, snowman, que é o boneco de neve. A gente fala boneco de neve, mas eles falam snowman, seria homem de neve. Viu como é que você não pode ficar traduzindo as coisas ao pé da letra? Você já ouviu falar de homem de neve? Não. Mas boneco de neve você já escutou. Ok? Pessoal, era só isso mesmo hoje. Hoje estava bem tranquilo o nosso conteúdo. Vou deixar para casa um exercício facinho para vocês. Página 302, exercício 2. Fill in the blanks with a preposition. Mais fácil que isso possível. Ele já deu aí a frase e você só tem que completar com a preposição, tá? Grateful word, aí você vê lá na página anterior qual é a preposição usada para cada adjetivo. Alright, my friends, I think that's all. Let me see. Sim, hoje já iniciamos e já terminamos o capítulo já. Mapa de conceitos na página 306. O que a gente viu hoje? Adjectives and prepositions. Cada preposição, cada adjetivo, cada adjective exige uma preposição diferente. Cuidado com as preposições principalmente que vão ser seguidas de pronomes, usar os object pronouns que a gente viu, e cuidado quando as preposições são seguidas de verbo, sempre colocar o verbo na forma contínua de ing. E a gente viu também os compound nouns, né? E ele pede um exemplo. Por exemplo, o livro daí, o exemplo toothbrush. Toothbrush é a junção de duas palavras. Tooth, que são dentes, e brush, que é escova. E aí juntou e virou uma palavra só. Toothbrush. Ok? I think that's all. Finalizamos o capítulo. Iniciamos hoje e já finalizamos. Já podemos fazer o SAI. Aviso aos navegantes que esse quarto bimestre eu vou pegar bastante questões do SAI para a prova. Yes, my friends. Não se esqueça de escrever I'm here para ganhar presença na aula de hoje. E faça o homework para a próxima aula. Aproveita daqui a pouquinho. Já vai fazendo já. Semana que vem a gente corrige. Um beijo e um queijo. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.